O texto que nós vamos estar falando um pouquinho hoje, do capítulo 12, está do 12 ao 27. Como eu vejo que esse texto é bastante conhecido, eu gostaria de não lê-lo de forma total, certo? Então a gente vai ler alguns versículos, mas depois você pode ir em casa ler de forma completa, do versículo 12 ao versículo 27. Eu vou começar lendo aqui do 12, e quando eu saltear o versículo eu vou tentar você para isso. Vamos lá, 12. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos nós fomos batizados por um só Espírito para sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi-nos dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos membros. Vamos para o versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são essenciais. Vamos para o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é amado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós na igreja, que eu faço parte, nós temos falado um pouco esse ano sobre a igreja. E uma das questões que esse corpo nos mostra aqui em relação à igreja, que é o tema que nós temos abordado, é que nós somos o corpo de Cristo. Mas esse texto traz uma verdade que muitas vezes nós esquecemos. Está no versículo 27, quando ele diz: vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu penso, posso estar errado, que Paulo está querendo que nós possamos sair do campo do nós para o campo do eu. E quando eu saio do campo do nós para o campo do eu começo a perceber que a igreja sou eu, indivíduo, pessoa, discípulo, individualmente. Porque às vezes o que eu percebo é que quando nós falamos da igreja, nós falamos de nós. Nós, a igreja, nós fazemos isso na igreja, nós. E quando nós colocamos muito nós, o eu fica um pouco distante. Eu vi certa vez alguém dizer que o nós sem eu não existe. E com a igreja é verdade. O que nos faz nós, igreja, somos cada um de nós indivíduos. Por isso que Paulo está dizendo que nós somos individualmente membros do corpo. Eu preciso me perceber. Você precisa se perceber como indivíduo que faz parte do corpo. Assim como o Cristo chamou a atenção para nós nos percebermos que nós somos novas criaturas, nós precisamos nos perceber na igreja como indivíduos que fazemos parte do corpo. Aqui Paulo vai dizer que não tem um melhor e maior do que o outro, todos são iguais, mas eu preciso me perceber assim. E os escritos de Paulo, principalmente esse, ele chama a atenção nossa para essa questão de que nós somos o corpo de Cristo, mas nós somos individualmente membros desse corpo. E eu penso que se nós não entendemos o que Paulo está dizendo aqui, nós vamos perder a essência da natureza da igreja. Porque qual é a natureza da igreja? É entender que eu sou a igreja, que você é a igreja, que nós somos a igreja, mas antes de sermos nós a igreja, eu sou a igreja, como pessoa, como indivíduo, que faço parte do corpo. É como família. Minha família lá em casa somos 4. Hoje só somos 2.
Mas é minha esposa, eu e meus 2 filhos, uma filha e um filho. 2 filhos estão morando fora do país. E nós somos família. Mas o meu filho, lá onde ele está, em Portugal, ele tem que entender que ele faz parte da família que ainda está aqui. Que somos nós, a família. Mas ele é membro individual dessa família. E eu aqui tenho que perceber que, mesmo meu filho estando lá, ele é membro individual da minha família. Então, eu creio que é essa chamada de Paulo aqui para nós. Temos essa consciência de que nós somos corpo, todos nós. Mas como indivíduos, nós somos parte desse corpo, individualmente. Então, eu queria que nós falássemos um pouquinho hoje sobre isso. E a pergunta que eu poderia fazer para tentar trazer uma reflexão, eu sou como Cristo, eu gosto muito de perguntas, eu gosto de frase de efeito. Hoje eu não preguei na igreja lá, tinha um jovem pregando, e eu anotei 3 frases de efeitos. Sabe por que frase de efeito é bom? Quando você pensa na frase, você lembra daquilo. E aquilo te faz refletir. Então, Paulo aqui é como se ele estivesse dizendo o que a expressão corpo de Cristo comunica para você, indivíduo do corpo. E eu gostaria que refletíssemos sobre isso. O que a expressão corpo de Cristo, que somos nós, comunica para nós, mas como indivíduo do corpo, como parte do corpo. Em primeiro lugar, eu diria que essa expressão corpo de Cristo comunica a mim, como indivíduo do corpo, a minha união com Cristo. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e como Salvador, porque também, como o Cristian falou, às vezes as pessoas querem só os benefícios, né? Jesus é meu Salvador. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos unimos a Cristo. E nós passamos a fazer parte do seu corpo, a igreja. E devemos ter essa visão, essa certeza, que recebemos Cristo como Senhor, agora Cristo é meu Senhor, é meu Salvador, e que eu faço parte do corpo dele, eu estou unido com ele. E aqui nesse texto, Paulo deixa isso claro. O que ele diz no versículo 13? Pois todos que fomos batizados por um só Espírito, para sermos um só corpo. E se nós pegarmos o texto que o Cristian abriu e leu apenas 3 versículos, Romanos 6, o Cristian leu 1, 2 e 3, mas se nós lermos do versículo 3 ao 6, é isso que Paulo está dizendo. Que nós fomos unidos a Cristo através da sua morte e da sua ressurreição. Então eu, como corpo, como indivíduo do corpo, estou unido ao cabeça do corpo, que é Cristo, como indivíduo. Eu tenho que trazer para a minha realidade, para a minha vida, como indivíduo, como pessoa. Não olhar no termo geral. Esse termo geral nunca vamos deixar de olhar, porque a igreja somos nós. Mas nós somos igrejas individualmente, cada um de nós. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nós nos unimos a Cristo. E essa união com Cristo nos faz entender essa questão de que eu sou indivíduo do corpo. Essa união com Cristo é tão profunda que nós poderíamos comparar com outra união que a Bíblia relata. A união entre homem e mulher. Que é uma união mais profunda do que a união entre um homem e uma mulher, porque a própria palavra diz o quê? Quando o homem decide se unir à mulher, ele se torna o quê? Uma só carne, uma unidade só, uma só unidade. E é isso que acontece conosco quando nós unimos com Cristo. Nós formamos um só com Cristo. Isso é tão profundo que nós temos que olhar que eu estou unido com Cristo, eu sou um com Cristo e eu sou o corpo de Cristo. Essa profundidade nós temos que olhar para isso. Nós somos o corpo de Cristo porque estamos unidos com Cristo. Eu individualmente sou parte do corpo de Cristo porque eu me uni a Cristo. Porque senão eu não seria parte do corpo de Cristo. Poderia ser qualquer coisa. Mas se eu não estiver unido com Cristo, se o Cristo não estiver no centro dessa unidade, eu não faço parte do corpo. Eu posso ser qualquer outra coisa. Então, essa unidade é muito profunda. Nós precisamos entender que estamos em Cristo, vivemos em Cristo e somos um com Cristo. Mas aqui eu quero pegar um pouco na fala do Cristo, para
que essa unidade se fortaleça e permaneça, é preciso contato. Você tem quantos anos de casado com Maria, Cristo? 24. 24. Você conhece ela hoje melhor do que nos primeiros anos? Por quê? Contato. Contato. Relacionamento. Para que eu permaneça em Cristo, para que eu entenda essa nova criatura em Cristo, que me trouxe para Cristo, e que eu viva em Cristo, eu preciso ter contato com Cristo. Porque senão eu não vou entender isso no dia a dia, na profundidade, no viver. Então a minha união com Cristo, para que ela fortaleça e se permaneça, eu preciso ter contato íntimo e pessoal com Cristo diariamente. Diariamente. É interessante que nós paramos para fazer as nossas refeições, já prestou atenção? Na hora do almoço, o meu estômago ele acusa. Está na hora de comer, mesmo. E se eu não comer, eu vou começando a não ficar bem. Mas por que no nosso espírito nós não deixamos essa necessidade? E nós queremos estar unidos com Cristo. Só vamos nos unir com Cristo se permitirmos Cristo estar em nós e nós nos alimentarmos de Cristo. É por isso que essa união com Cristo ela precisa ser um contato permanente e diário. Até a eternidade você precisa ter esse contato. Porque lá na eternidade você vai estar face a face com Ele o resto da sua vida. Então hoje nós precisamos viver aqui essa unidade. Porque nós somos individualmente corpos de Cristo. Eu vejo que o apóstolo Paulo entendeu bem isso, não só por esse texto. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Paulo diz o quê? Eu já não vivo mais para mim mesmo. O viver que eu vivia antigamente, eu deixei para trás. Eu sou novo. E agora eu vivo em Cristo. Ele entendeu isso. Ele entendeu a unidade dele com Cristo. Ele entendeu a essência de como o indivíduo, o Paulo, precisava estar unido a Cristo. Às vezes nós queremos a nossa unidade com Cristo na igreja, quando estamos com a família, mas nós precisamos da nossa unidade com Cristo como pessoa. Eu preciso buscar Cristo de forma pessoal. Por isso que muitos falam que salvação é individual, porque o indivíduo, Oswildo, precisa buscar unidade com Cristo. E isso é que Paulo quer que nós possamos entender. Somos corpo, mas somos individualmente parte desse corpo de Cristo. Sabe, irmãos, e também tem a questão dos efeitos dessa união. Cristo já estava falando aqui agora, né? Eu professo ser uma nova pessoa em Cristo, mas as mudanças da minha vida, como ele falou, minha esposa percebe essas mudanças? Os meus filhos percebem essa mudança? Os meus vizinhos percebem essa mudança? O meu amigo do trabalho percebe essa mudança? O amigo da escola, da faculdade, percebe essa mudança? Então, as atitudes, como Cristo citou no texto lá em Mateus capítulo 7, Jesus diz, conhece a árvore pelo quê? Fruto. Fruto. Você tem que dar fruto. O fruto de mudança, de santidade, de mudança de vida, de nova criatura. E isso só vai acontecer se você permanecer em Cristo, permanecer unido a Cristo. O meu casamento não vai permanecer, o seu cristianismo, se nós não buscarmos essa unidade dia a dia. O Cristo não buscar sentar com a Maria, conversar sobre a dificuldade, sobre o futuro, sobre os projetos para amanhã, sobre criação de filho, ajuda com o neto, aí não vai acontecer. Não vai. Jesus diz que um reino dividido entre si vai o quê? Não vai prevalecer. Precisamos estar unidos a Cristo, para que sejamos o corpo dele individualmente, nesse sentido de ter Cristo como o que está em nós, para que nós possamos viver esse corpo, porque nós somos individualmente membros do corpo de Cristo. O segundo aspecto que eu queria abordar aqui é a questão de que quando eu olho para o corpo e vejo que eu faço parte do corpo, e eu individualmente sou parte desse corpo, eu tenho que entender que esse corpo tem unidade. E o que é que traz essa unidade para o corpo? Cristo. Cristo é que traz a unidade para o corpo. Sabe, nós temos que entender isso. A unidade do corpo não acontece porque todo domingo nós nos reunimos.
Ah, eu sou muito amigo do Cristo porque todo domingo nós estamos no culto no mesmo horário. Ah, eu sou muito amigo do Efraim porque toda reunião de quarta-feira nós estamos juntos. Ah, eu sou muito ligado com o fulano porque nós temos o mesmo livro de fé e prática, a Bíblia. Não é isso que nos une. Não é. A nossa unidade como corpo vem da unidade com Cristo. É Cristo que nos une. É Cristo que traz a unidade para o corpo. Paulo está dizendo aqui que o corpo tem muitos membros. Ele fala de pé, ele fala de mão, ele fala de olho, ele fala de boca, ele fala de muitos membros. Como agora aqui, ó, nós somos muitos membros. Mas nós temos que entender que a igreja é um organismo vivo. E o que torna a igreja viva? Cristo. É Cristo. Essa igreja não é viva, eu não estou querendo me ofender, porque tem o Cristo como pastor, não. Essa igreja é viva porque tem Cristo como Senhor. E Cristo é um instrumento dessa vida em Cristo. É isso que é a diferença. Então a nossa unidade, eu como indivíduo do corpo tenho que perceber que o que me une a Cristo, quer dizer, o que a minha união com Cristo vai me unir a Cristo por causa de Cristo. É muito ser junto, né? E às vezes não é para cá. Então, eu estava até quando vinha para cá com o Ricardo dizendo assim, igreja que Cristo, pastor é Cristo. Né? Então é muito Cristo, muito ser junto, né? Até para pronunciar. Mas é essa a realidade, irmãos. A nossa unidade, não é porque nós nos vestimos, né? Todo mundo parece igualzinho, ninguém é bíblico. Você abriu uma lata de Bíblia, tudo igual, né? Verdinho, tudo bonitinho. Ninguém é assim. Nós somos assim. E Paulo diz aqui que são membros diferentes. São membros de todo tipo. Aqui tem membros de todo tipo. Tem gente que não tem cabelo, tem um que usa cabelo, tem gente que usa gel como eu, né? Tem tanta gente diferente. E o que é que nos mantém unidos? Cristo, meu irmão. É Cristo que nos mantém unidos. E aqui eu quero levantar 3 Qs nessa questão da nossa unidade com Cristo. O primeiro Q é que nós devemos ter consciência de como indivíduo do corpo, unido a Cristo, e Cristo sendo a unidade de nossas vidas, nós devemos entender que nós temos responsabilidade e compromisso com o corpo que é de Cristo. Temos compromisso e responsabilidade. Cada um aqui tem seu compromisso e sua responsabilidade. Você tem compromisso com esse corpo. Mesmo que você não venha para o culto, fique em casa, mas você tem compromisso com esse corpo. Você tem responsabilidade nesse corpo. Eu vi aqui hoje, ó, cheio de pessoas exercendo as suas responsabilidades. O Ministério de Louvor, os irmãos vieram aqui e serviram a ceia. O Severino foi lá, recolheu as ofertas. Cada um tem a sua responsabilidade no corpo. E tem que entender isso. Porque se vier para o corpo, para sentar na cadeira e se beneficiar do corpo, não vai durar nada. Porque você como indivíduo do corpo, eu como indivíduo do corpo, temos nossa responsabilidade, nosso compromisso com o corpo. E isso deve nos alegrar. Já pensou? Eu devo ficar alegre porque eu estou unido a Cristo, que nenhum de meu irmão é Cristo, e eu estou podendo servir o meu irmão através de Cristo. Isso deve me alegrar. Me alegrar em qualquer área, em qualquer papel seu, deve te alegrar para estar servindo. Aqui a gente tinha os jovens aqui fazendo uma peça. Eles estavam nos servindo, mostrando algo na palavra. Então eles tinham essa responsabilidade, esse compromisso de vir aqui e passar essa mensagem para nós. Não foi interessante essa mensagem? Então, é responsabilidade, é compromisso. Vocês parecem que tem um projeto aqui de se reúne, né? Oferece comida para as pessoas. Eu vi um dia você tem uma vez. Você quem é responsável pela comida, você quem é responsável por isso. Cada um tem a sua responsabilidade. Aí se alguém que vai fazer a comida não vier, as pessoas vão ficar sem comida, né, Cristo? O Cristo entrou aqui com uma vasilha enorme, né? Dizendo que é bom de comida, não sei. Ele trouxe o cuscuz, né? Foi isso que você trouxe? Então, ele está fazendo algo, cooperando com alguma atividade de vocês. E sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção. Às vezes as pessoas chegam na igreja e elas oram muito com o pastor. Mas o irmão que põe a cadeira do canto, que limpa, ele é tão importante como o pastor.
porque ele está servindo a Cristo. Não está servindo, está servindo a Cristo. Sabe, muitas vezes eu digo para as pessoas que se eu pudesse eu não vinha na frente. Eu sou tímido, sabe? Não é fácil estar aqui. Mas eu estou aqui porque eu sinto que Deus me deu um dom. E se eu não cooperar com esse dom, eu estarei deixando de cumprir a minha responsabilidade. Cada um de nós tem esse um dom, pelo menos, que pode servir ao outro, amar ao outro através do serviço. Foi o que Jesus fez. Jesus serviu. Jesus deu a vida servindo. Então nós devemos fazer isso. Esse é o primeiro quê. O segundo quê é estar muito atento para que nós, como indivíduo, não começamos a olhar dificuldades. Já viu? Isso é muito característico do irmão que só senta na cadeira, ele só vê dificuldade. Nós somos cheios de dificuldade, né? É igual aquela pessoa que está sem trabalhar. Ela está sem trabalhar, então a mente fica mais desocupada, mais ansiosa e vai trazer dificuldades. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Ah, porque o Efraim estava usando o microfone dele muito alto e os outros muito baixo. Eu percebi isso. Aí eu já começo a olhar para o Efraim e atravessar. Aí eu esqueço que eu sou um indivíduo do mesmo corpo que o Efraim. E que é uma bênção ver o Efraim ali servindo. E que eu não sei cantar. Eu não tenho a coragem de ser menino. Não sei cantar. Não sei. Deus não me deu esse dom. Na hora de escrever o dom, não estava nessa fila. Eu não tenho. Então eu tenho que amar o irmão desse que está me seguindo, que está servindo a congregação cantando. É isso que eu tenho que fazer. E não dizer que eu boto o microfone dele mais alto para se exaltar. Quando começa a aparecer isso, nós temos que deixar isso cair por terra em nome de Jesus. Porque o que nos une é Cristo. E sabe o que é que João 10 diz que o diabo vem o quê? Matar, roubar e destruir. O que o diabo quer é destruir o corpo de Cristo. Mas nós temos uma promessa na própria palavra. Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Essa é a promessa. Então nós não devemos dar espaço para que isso aconteça. Deixar que isso aconteça. Cada um tem a sua área de servir e deve fazer o melhor. E eu não devo me preocupar com o outro se ele está fazendo melhor do que eu. Eu disse, tem um concurso. Ninguém que está vendo o concurso. É como o Christian disse que não queria, né, saber quem era, que tinha mais conhecimento daquilo. Não é concurso, você botou aquela questionamento para atrair reflexão. Então no corpo é do mesmo jeito. Eu sou indivíduo do corpo, faço parte do corpo, tenho responsabilidade do corpo, mas eu não tenho que buscar sobressair. De jeito nenhum. O que é que Paulo disse? Eu poderia dizer que eu sei mais coisas que vocês. Não sei nada. O que eu quero é conhecer a Cristo. Esse é o nosso desejo. Querer conhecer a Cristo. E isso, irmão, tem que ser uma consciência pessoal. Por isso que Paulo está dizendo aqui, vocês são o corpo de Cristo. Individualmente membros do corpo. Então, individualmente eu tenho que ter essa consciência. É como indivíduo do corpo, como discípulo do corpo, que eu tenho que criar essa consciência. E o outro, o que eu quero levantar sobre esse aspecto aqui da nossa unidade com Cristo, é a questão de que eu não vejo aqui nesse texto, desconheço se alguém, por favor, me apresente algum texto que diz que Paulo está dizendo aqui que a mão é melhor do que o pé é melhor do que a mão, tudo não. E por que muitas vezes há disputa e concorrência no corpo, por cargo, por fazer coisas? Porque os membros do corpo, a minha mão não fica batendo no meu pé. Fica dizendo que é melhor que o pé, não fica. A minha mão faz a parte dela, e o pé também. E por isso o meu corpo funciona. Então, não é para haver rivalidade, por exemplo, no louvor. Eu estou olhando para você, Fred, estou pegando você como pode que eu estou. O louvor está aqui, aí a irmã Maria estava aqui. Aí alguém diz, eu toco melhor do que a irmã Maria. Aí o outro diz, eu toco melhor do que a Efraim. Não, eu toco bateria melhor do que o jovem aqui. Aí fica nesse concurso. E quem quer saber se toca melhor? O que nós queremos é que o nome do Senhor seja louvado, exaltado através dos louvores, através da nossa obra, do nosso serviço. É isso que tem que ser. Sabe, irmão, a unidade é tão importante do corpo que João 17, Jesus fez uma oração. Jesus diz, Pai, assim como eu e tu somos um, faça que eles sejam um em nós. Já pensou isso? O desejo de Jesus é que nós sejamos unidos. E não
um membro é melhor do que o outro, maior do que o outro. Não, é unidade. Unidade. Sabe, o que eu vejo muito no meu evangélico é essa questão de as igrejas estão querendo ser melhor do que o outro. Eu acho que nós estamos precisando voltar para o evangélico, para conhecer o que Jesus veio pregar. É isso, cada um tem que fazer a sua parte. E fazer a sua parte dentro do entendimento da palavra. Viver o evangelho na prática. Isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a grande diferença. Então, irmão, se você tem um ministério, se você tem ajudado no ministério, continue. Porque esse corpo depende desse ministério para exercer um trabalho com qualidade. Se você toque, e cada dia mais se esmere em fazer isso, não para concurso, mas para poder dar o seu melhor para Deus. Porque a nossa unidade é Cristo. Terceira e última questão aqui que eu vejo é que ele está falando aqui que existe um corpo. E se nós formos lá para Colossenses, nós vamos ver que o corpo tem uma cabeça. Você já viu alguma vez no Novo Testamento alguém falar corpo sem cabeça, uma cabeça sem corpo? Não, porque não existe. O corpo é a igreja. E a igreja, como corpo, tem uma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele que direciona, é Ele que é o guia, Ele que é o líder maior da igreja. Eu acho muito interessante a forma como que o autor de Hebreus apresenta Cristo como sacerdote. Nós somos sacerdotes, cada um de nós. Mas Jesus é o quê? O sumo sacerdote. O Cristo é o pastor dessa igreja, mas o cabeça da igreja é Cristo. Cristo tem uma função dentro da igreja, que é orientar a igreja a partir do que a palavra o orienta, que essa palavra é de Cristo. Então Cristo aqui é o cabeça. O direcionador de nossas vidas, da igreja, é Cristo. Ele é esse direcionador. O pastor ele tem uma função nessa direção, mas ele não é o direcionador. Eu acho interessante, às vezes eu converso com pessoas, eles estão falando alguma coisa no meio da roda, diz que crente só conversa de coisa de crente, isso tem muita verdade. Aí você está numa roda conversando, aí alguém diz assim, você leu esse texto? Não, nunca li não. Você não leu esse texto? Não li não. Mas o pastor falou isso. Mas você já parou para ler o texto? Não precisa não, o pastor falou. A palavra é do pastor. Pastor Cristo. E às vezes as pessoas trocam essa palavra pela palavra do pastor, que não é Cristo, que é apenas um líder que foi escolhido para estar direcionando a igreja. E às vezes, por dizer, não, o pastor falou, eu vou seguir. Aí é onde já está muitos erros. Nem todo aquele que ele diz Senhor, Senhor, dará o reino. E lá está falando de falsos profetas que o povo estava sendo levado por aquilo. Lá ele diz que se veste de pele e de ovelha. Era assim que veja como Elias se vestia, de pele. De pele. Então está dizendo que é muito parecido, mas não é. Muito parecido, mas não é. Então nós temos que perguntar e dizer e deixar Cristo ser o cabeça de nossas vidas. Quem é o cabeça da minha casa não sou eu, porque a palavra está dizendo que o homem é o cabeça da mulher. O cabeça da minha casa é Cristo. Eu sou o gerenciador, mas Cristo é que é o cabeça da minha casa. E se eu não for essa pessoa que vai aos pés de Cristo para receber de Cristo esse direcionamento, a minha esposa não vai me seguir, não vai querer estar perto de mim, de jeito nenhum, não vai. Então eu preciso entender como indivíduo que Cristo é o meu cabeça. Quando Cristo é o meu cabeça, é o meu Senhor. Meu Senhor, aquele que diz o que eu devo fazer. E outra coisa, Jesus diz que o discípulo é aquele que guarda a sua palavra. Então, nós devemos guardar a palavra de Cristo, para que nós possamos dizer que somos discípulos de Cristo. Então, precisamos ter Cristo como cabeça de nossas vidas. De nossa, não só no sentido do trabalho ou em algo não, mas no sentido geral. Paulo diz uma coisa muito interessante em Filipenses. Ele diz que
A vida dele era Cristo, porque ele deixou tudo para trás por causa de Cristo. Porque ele entendia que Cristo era o guia da vida dele. Cristo deve ser o guia das nossas vidas. Mas eu estou falando aqui, eu quero trazer de novo para essa questão, como indivíduo. Como indivíduo. Podemos chegar aqui e dizer, Cristo é o líder dessa igreja, é o cabeça dessa igreja, amém, tem que ser. Mas Cristo tem que ser o meu cabeça. Tem que ser o meu Senhor como indivíduo. Porque senão, se eu não entender isso como indivíduo, como corpo eu também não vou entender. Então, individualmente, eu preciso entender que Cristo é o cabeça da minha vida. E eu quero encerrar lendo de novo o versículo 27, quando ele diz, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Irmão, o convite nessa noite que eu trouxe para cada um de nós é entender isso. A igreja sou eu. Sou eu o indivíduo. Mas eu, indivíduo, que sou a igreja, faço parte do corpo. E como parte do corpo, eu tenho meus compromissos, minhas responsabilidades. E como parte do corpo e indivíduo desse corpo, eu tenho que ter Cristo como minha cabeça. Então, a chamada é essa. Olhe para a igreja como você sendo um indivíduo que faz parte do corpo, porque isso faz toda a diferença. Eu, quando olho para a igreja no sentido geral, eu estou achando normal o que a gente faz, o Efraim faz, o Severino faz. Mas quando eu olho para a igreja como indivíduo, eu penso que eu tenho que fazer. A igreja sou eu tenho que estar lá, eu tenho que participar, eu tenho que me envolver. Como você também usou as palavras, né? Dá esse privilégio de nos reunir. Eu creio que os crentes têm que viver agregado, todo o tempo juntos. Né? Aí não adianta também fechar a panela, nós temos que convidar outros para ser agregado. Porque aí nós estaremos cumprindo o propósito do cabeça que é Cristo, que é ir pregar a palavra a todos aqueles que necessitam de Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos fazer entender que nós somos o corpo de Cristo, mas